Cordial boa noite aos irmãos que estão presentes, um cordial boa noite também aos amigos que estão em casa. Nós estamos retomando, com a graça de Deus, os nossos cultos presenciais, mas também queremos transmitir pelas nossas mídias o nosso culto. Ele vai ficar, em terça ou quarta-feira vai estar indo ao ar. Nós tivemos que mudar a nossa dinâmica. Antes nossos cultos eram sextas, nós gravávamos, sábado editávamos e no domingo a gente colocava ao ar. Agora, como o nosso culto de fato é às 19 horas dos domingos, né, pedimos a compreensão dos demais irmãos e de você que nos acompanha. Mas logo logo a gente também entra numa sequência que vai ficar bem legal. Aguardamos e contamos com a compreensão de todos. Queridos irmãos, é muito bom a gente poder estar retomando o nosso momento de culto. A nossa liturgia é um misto de liturgia normal com as vésperas matinas. Fizemos uma mescla a partir de um material que o pastor Nereu também já tinha nos deixado no passado. E nós estamos no segundo domingo de Páscoa. Então queremos lembrar esses eventos deste período e pedir que Deus abençoe tanto o nosso retorno como o nosso culto e você e os nossos irmãos que estão aí em casa. Ficamos muito felizes com a companhia de todos. Que Deus abençoe o nosso momento de culto e que todos nós possamos, com alegria, louvar ao nosso Deus, dizendo, soli Deo. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou, glória ao Pai que nos amou. O céu da terra se formou, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória. O bom Deus que nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória. Vamos nos colocar de pé para invocar a presença de nosso Deus, também confessar a Ele os nossos pecados, receber também o seu perdão. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará o teu louvor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-me de ajudar ao Senhor. Queridos irmãos, diante da vossa súplica, por ajuda de nosso Deus, podeis ter certeza que o Senhor ouviu o clamor do seu povo e manifestou o seu amor. Na plenitude do tempo, enviou o seu Filho para que morresse por nós. E por amor a nós, nos perdoou todos os nossos pecados. Ressuscitou o nosso Salvador. Recebe, pois, o perdão de Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é,
e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Todo-Poderoso Deus, concede que nós, que celebramos a ressurreição do Senhor, possamos por Tua graça confessar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é o Senhor e Deus, que nos traz a paz. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar. Queremos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. Temos à disposição o microfone, se tivermos voluntários para a leitura. Neste período pós-Páscoa, nós acompanhamos o desenvolvimento e como viviam os cristãos, a igreja, logo após a ressurreição de Jesus. Por isso, não lemos o Antigo Testamento nesse período pós-Páscoa, mas lemos Atos dos Apóstolos, que alguém, oportunamente, também disse que melhor seria esse livro chamado de Atos do Espírito Santo, que agiu através dos apóstolos, de modo que a igreja, então, cresceu e se desenvolveu. Então, essa leitura de Atos 4, 32 a 35. Pergunto, se tivermos voluntário ou voluntária, que você chega, então, ao microfone para fazer leitura, assim fica gravado num volume melhor, para depois aqueles que nos acompanham poder ouvir bem em casa. Atos 4, 32 a 35. Temos voluntários ou voluntária? Por favor, André. Tudo era de todos. Todos os que cresceram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Ok, obrigado. Como é bom poder ver o exemplo dos primeiros cristãos, que em comunidade viviam para apoiar-se mutuamente e assim dar testemunho da sua fé em Jesus o ressuscitado. Esse é um papel bonito da vida da igreja, e como nós fizemos ações nesse sentido no ano passado, que apesar de fechados enquanto templo por causa da pandemia, as nossas ações em parceria com a comunidade da Cruz Petrópolis fez com que o amor de Deus chegasse ao coração das pessoas pela nossa união, pela nossa partilha, pelo nosso compromisso com o próximo. Também queremos acompanhar uma das mais belas cartas do Novo Testamento, a primeira de João. É o mesmo do Evangelho, o mesmo João do Evangelho, que escreve 3 pequenas cartas. Primeira, segunda e terceira de João, está mais no finalzinho das nossas Bíblias. Mais tarde também João escreve o Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Agora nós temos uma palavra da sua primeira carta, um primeiro capítulo inteiro, curtinho, até o capítulo 2, versículo 2. Nós conhecemos essas palavras, mas é sempre bom ouvir novamente. Se temos voluntário, voluntária, por favor. Do contrário, por favor, Marlene. A palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos. E as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. E por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa igreja seja completa. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz,
Então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus e o seu Filho nos limpa de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos que Deus, um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Cristo nos ajuda. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é o correto. Ele nos defende diante do Pai. Pode ser o 2 também? E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Obrigado, Marley. Que maravilha de palavra Deus nos traz aqui. Lembra, quando a gente ler o Evangelho, daqui a pouquinho, nós vamos ver que o João está dizendo que aquilo que o Evangelho vai narrar, eles vivenciaram isso, né? Ou seja, foram testemunhas oculares dos fatos que o Evangelho narra. E João, o único dos discípulos que morreu, vamos assim dizer, por idade, os demais foram martirizados por causa da fé, aqui está dando o seu testemunho de fé e fortalecendo a fé dos demais irmãos que viviam no pós-Páscoa. Ele lembra que, se a gente diz que não tem pecado, está mentindo, né? Então, na verdade, todos nós pecamos e temos que reconhecer os nossos pecados. É o que a gente faz no momento de confissão e absolvição. E olha só que maravilha. Ele disse, olha, pessoal, estou escrevendo isso aqui para que ninguém peque, mas se alguém pecar, nós temos aquele que perdoa os nossos pecados, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Maravilhosa essa carta, recomendo inclusive a leitura de toda a carta de 1 João, ela é sensacional e muito repete alguns aspectos do Evangelho de João, como nós vimos neste momento, e é extremamente consoladora, é curtinha, vale a pena a gente correr os olhos nessa leitura da epístola. Queremos então nos voltar agora, justamente ao Santo Evangelho. Eu convido a quem puder colocar-se de pé. Por favor, próximo slide. Isto. Nós queremos ler a continuidade do evento da Páscoa, conforme Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. João 20, 19 a 31. Glórias a ti, Senhor. Vejamos então o que nos conta o Evangelho. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida, ele lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com os discípulos quando Jesus chegou. Então outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. E ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, como nós hoje aqui no culto. Então, uma semana depois da Páscoa, como nós hoje, é o evento que está sendo narrado agora, né? Outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé, vejam as minhas mãos e ponham o seu dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram.
Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Vamos confessar nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, o próximo hino nos prepara para a nossa reflexão. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas o outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador e o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e temor, injustiça nem lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Queridos irmãos, nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco no meditar da sua santa palavra. Como é bom poder falar para vocês, vendo vocês aqui. Coisas que a gente teve momentos bem angustiantes, bem solitários na nossa comunidade, mas fizemos o que era necessário e na melhor forma como nós podíamos fazer. É bom, muito bom ver os irmãos aqui. E certamente também os irmãos de casa se alegram com o nosso estar aqui, enquanto eles, nas suas precauções necessárias, louvam a Deus em suas casas. Queridos irmãos, essa semana foi tensa, de discussão sobre a abertura ou não dos templos em nosso país. Interpretando a Constituição, 9 ministros do STF
votaram pela possibilidade de medidas restritivas quanto à realização de cultos como prevenção à disseminação do vírus. No Rio Grande do Sul, neste momento, nós temos a permissão para os cultos presenciais. Por isso, a nossa comunidade, e aí você que está em casa compreenda isso, por isso a nossa comunidade está retomando os cultos presenciais neste momento, com todos os cuidados possíveis. Eu, por exemplo, estou de máscara, os demais irmãos também, álcool gel e essas coisas necessárias para este período. Então, tomando os cuidados possíveis, nós estamos nos unindo também à comunidade da Cruz Petrópolis e outras comunidades e outras denominações que também realizam seus cultos. E o fazemos, graças a Deus, neste tempo justamente importante para a igreja do pós-Páscoa. Talvez como um renascimento da nossa comunidade, assim como Cristo ressuscitou, nós estamos ressuscitando para a nossa vida de culto. Por isso nós estamos aqui, vivendo com gratidão a Deus a nossa fé, como os cristãos em Atos, conforme nós ouvimos, melhor dizendo, na leitura há pouco feita. Nós estamos vivendo certos de uma manhã melhor na presença do Salvador Jesus. E isso já bastaria, poderíamos encerrar aqui o nosso pensar. Mas conversemos um pouco sobre esse tema, portas fechadas, mas com Jesus presente. Portas fechadas, mas com Jesus presente. Lembremos sempre que, graças a Deus, além de vivermos no pós-Páscoa, nós somos cidadãos que vivem no pós-reforma. Pós-reforma. Antes disso, a igreja, mesmo aberta, deixava Jesus de fora. Foi isso que provocou a reforma naquele período, através de Martinho Lutero e outros. Então, cuidado quando o tema e a discussão sejam templos abertos ou fechados. Cuidemos muito nisso. Nós cremos que há distinção entre igreja e Estado. Um não manda ou interfere na vida do outro, mas ambos são formas de Deus cuidar de nós. E queira, todos sempre tenham o sincero propósito de cuidar de nós nas suas decisões. Graças a Deus, nós temos isso por pensar na igreja, a distinção entre igreja e Estado, e nós prezamos isso, defendemos isso, cremos e confessamos isso. Por isso, ainda antes das autoridades recomendarem o fechamento dos templos para evitar a disseminação da Covid, nossa diretoria nacional já recomendava que nós devêssemos ser solidários para aquele momento, solidários com a sociedade que adoecia vítima de Covid, abrindo mão dos cultos presenciais voluntariamente, por algum tempo. E era por algum tempo, por amor ao próximo e por amor a Deus. Não por uma imposição, mas por amor ao próximo e amor a Deus. E assim fizemos. Depois vieram, de fato, as restrições do ponto de vista das leis e dos governos. Então, discutir sobre quem está certo, se o governo federal, se o STF, se os governadores, prefeitos, pode, e é importante, e podemos fazê-lo. Tenhamos sempre claro que eles passam. Eles passam. Mas Deus e a sua palavra não passam. E é isso que eu quero deixar bem claro hoje. E não será nenhuma instituição humana, nenhuma instituição dessas que fechará a igreja de Cristo. Firmar posição humana pró ou contra, usar palavras duras de uns contra os outros por essa ou aquela ideia, pode ser uma grande armadilha de esquecermos o principal, que é Deus quem cuida da sua igreja, que é Deus quem cuida de nós, com templos abertos ou fechados. Agindo assim, acabamos pecando contra Deus e o próximo. Portanto, muito cuidado. Estejamos atentos e em fé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, de forma alguma. Essa certeza deve nos alentar o coração, tranquilizar e dar discernimento quanto ao momento de termos ou não os cultos presenciais, como nós estamos fazendo agora, como nós fizemos até hoje. Tínhamos os cultos abertos, presenciais, fechamos por um tempo, retomamos, cresceu a pandemia, nós voltamos a... Tudo de uma forma muito tranquila, pensada e sensata. Por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade social e cristã. E a melhor forma de decisão a ser tomada em cada momento que nós vivemos até aqui. E como a nossa comunidade foi responsável nessas decisões.
Deus, em sua palavra, nos estimula a isso. O resto, irmãos, o resto é pura e vã filosofia, ou ideologia, ou politicagem mesmo. Cuidado, então, para que não pequeis, alerta João, para todos nós, e também para eles, as nossas autoridades que estão decidindo sobre essas coisas. Mas voltemos um pouco para o pré-Páscoa, antes do acontecimento da Páscoa. E lembremos das vezes em que os filhos de Deus foram submetidos ao isolamento por causa do pecado que tentava os afastar da fé. Nem era do templo público, mas era da fé. Isso vem, sim, muito tempo antes da Páscoa, lá no Éden. Lá no Éden foi a primeira vez que isso aconteceu. E veio a desobediência, o isolamento do paraíso e a morte. E Satanás vibrou com muita alegria, certamente. Criei um grande problema. Esse povo vai ser aniquilado, vai ser deixado de lado. Deus jamais vai se voltar favoravelmente para eles. Tudo parecia fechado, perdido, isolado. Ninguém teria mais o amor de Deus. Mas o diabo logo sofreu um duro golpe. Vocês conhecem o livro de Gênesis. O golpe do amor do Criador para com a sua criatura. Apesar da queda, Deus não se isolou. Deus não se isolou de Adão e Eva. Pelo contrário, Ele foi até eles, perguntou onde eles estavam, tocou-lhes o coração e anunciou-lhes o mais puro evangelho. Deus enviaria o Salvador para a criatura caída. O poder de Satanás deixaria de ser forte a ponto de fechar as portas da igreja. Sim, o diabo neste momento sofreu um duro golpe. Mas veio o passar do tempo e o Egito idólatra. O Egito idólatra impôs sobre o povo de Deus aquela pesada escravidão que nós conhecemos. Novamente, Deus, por amor ao seu povo e fiel à sua promessa, libertou com poderosa mão, venceu todos os falsos deuses. Passou o tempo e veio o ataque ao menino de Belém. Vocês também conhecem essa história. Nós relembramos, mesmo em termos bem sucintos, a história do Natal em nosso meio. Vejam, a inocência dos sábios do Oriente revelou a Herodes o que o menino, o Messias prometido, havia nascido. E veio a perseguição e o risco de morte ao Filho de Deus. Nessa oportunidade, o Pai Celeste o livrou da morte, vocês sabem. Maria e José foram para o Egito avisados por um anjo. Ainda não era o momento do Filho de Deus morrer. Com a morte de Herodes, Maria e José trazem o menino de volta, onde ele salvaria, então, a humanidade. Aos 30 anos, inicia sua missão. Agora, prestemos atenção nessa situação. Agora, o próprio Satanás se depara com Jesus e o tenta, e o desafia, e faz com que ele, então, tenha enormes oportunidades para nos abandonar, para fechar as portas do seu coração para nós, para nos isolar do amor de Deus. Satanás falhou outra vez. Jesus respondeu, assim está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás falhou outra vez, mas vieram as adversidades, vieram os mestres da lei e, por fim, o aparente golpe final, a Sexta-feira Santa, a morte de Jesus na cruz. Lê do engano do maligno mais uma vez. Por quê? Porque veio o domingo de Páscoa. Veio o domingo de Páscoa e Jesus ressuscitou. A tumba fechada, selada, guardada, não o pôde deter. A pedra foi removida. As portas que protegiam os discípulos, nós vimos no relato do Evangelho de hoje, também não detiveram Jesus. Ele encontra os seus discípulos a portas fechadas, amedrontadas, para lhes ofertar a paz, que só a presença de Jesus vivo ressurreto pode dar. E ali estava Jesus, o nosso Salvador, vivo ressurreto, vencedor sobre todo o mal, trazendo a paz aos seus discípulos, trazendo paz ao nosso coração. Prestemos muita atenção nisso. O adversário é esperto. Ele usa o pecado e suas consequências, como a morte, para nos amedrontar. E não há momento que a gente não ligue a televisão, abra o Face, e-mails e o WhatsApp
e não recebamos ou fake news ou notícias sobre mortes e sobre mortes, até porque é uma realidade infeliz deste momento que nós vivemos. Mas isso pode nos levar à desesperança. Por isso nós precisamos estar atentos e aproveitar, o Satanás pode aproveitar os nossos medos e inseguranças na fé para semear discórdia na sociedade. E olha que tem bastante, né? Tem bastante discórdia em nosso meio. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, em vez de nós nos unirmos, para juntos vencermos o inimigo número 1, que é o vírus que aí está. Ele semeia discórdia na sociedade, semeia discórdia na igreja e semeia discórdia na família, para que cada um vá para o seu lado, cada um puxe a brasa para o seu assado, e desunidos, então, sejamos mais fracos e vítimas mais frágeis, para que ele, então, nos afaste definitivamente de Deus. Sim, porque o diabo anda ao nosso redor, como um leão querendo nos devorar. Mais precisamente, procurando você e eu. Procurando nós cristãos para nos desviar da fé. Desviar da fé por meio das discussões todas que nós enfrentamos, e fazer-nos perder a fé, e de modo que a igreja, então, pela ausência da fé, se feche. De modo que a gente passe a achar que tudo está perdido, se governadores, se STFs tomarem decisões contrárias à igreja. Cuidado. Ou se nós, então, não defendermos a igreja com unhas e dentes, parece que então tudo vai acabar. Como se a igreja dependesse de nós, da nossa ação para existir. Não é assim. Não depende. Nunca dependeu. E graças a Deus, nunca vai depender de nós a existência da igreja. É claro que nós sempre queremos nos sentir responsáveis pelos aspectos humanos da vida da igreja aqui, a qual nós pertencemos hoje, neste tempo que nós vivemos. Por falar em tempo, agora nós estamos, então, no pós-Páscoa e no pós-Cristo na Terra. E foram várias também as tentativas de silenciar a igreja de Cristo neste pós-Cristo, neste pós-Páscoa. Vocês conhecem a história. Vieram os leões, as crucificações, as perseguições de todas as formas. Os discípulos, só João não morreu sacrificado por causa da fé. Sim, foram várias as perseguições de toda a ordem. Um pouco antes, no livro de Atos do texto que nós lemos, tem um relato dessa primeira perseguição aos discípulos. Eles foram presos, acusados, amedrontados, de modo que não falassem mais a respeito de Jesus. Também nós tivemos na história movimento político e ideológico implantados em países inteiros e tentaram ou imaginaram terem acabado com a fé cristã. Isso não aconteceu. Na verdade, essa fé implodiu esses poderosos impérios. Recentemente, muitos cristãos morreram vítimas de grupos anticristãos também. Vejam, então em nosso tempo, ou em qualquer outro, não silenciarão a igreja. Não porque nós nos opusemos às tentativas de cerceamento de liberdade, ou porque combatemos o mau uso da igreja por setores políticos, mas porque as amarras da morte não podem deter a fé cristã. Compreenderam isso? As amarras de morte não podem deter a fé. Cristo venceu tudo isso por nós. Fiquemos atentos então. Templo aberto não é sinal de fé cristã verdadeira, nem templo fechado é sinal de derrota cristã. Isso nós precisamos ter bem claro no nosso coração, para sempre tomarmos a melhor decisão conforme o momento que vivemos. Lembrem sempre da tumba fechada, parecia o fim. Jesus ressuscitou. As portas estavam trancadas e os discípulos lá atormentados e amedrontados. Jesus se fez presente no meio deles. Lembremos-nos também de como viviam os cristãos no pós-Cristo, conforme o relato de Atos, dando-se as mãos, unindo-se, de modo que todos tivessem o necessário para sobreviver e vencer os tempos difíceis que enfrentavam. É assim que nós expressamos o que temos de fé no Deus vivo, e a igreja permanece aberta, seja no templo físico, ou seja através da fé que expressamos em nosso coração. Nesses eventos, Deus sempre esteve agindo. Deus sempre agiu na defesa e manutenção da sua igreja. Então, não nos enganemos. Deus governa o mundo. Deus cuida dos seus,
cuida de cada um de nós, abrevia os nossos sofrimentos, combate por nós. A vitória de Jesus é a nossa vitória. As nossas vitórias podem não ser a de Jesus. Cuidemos como nós nos colocamos vencedores nessas discussões de nosso tempo. Como vivemos numa democracia, é direito e dever fazer valer nossos direitos, é verdade. Como qualquer cidadão de qualquer credo pode fazê-lo. De modo que todos têm o mesmo bem-estar como havia em Atos. Mas esses direitos, não pela Bíblia somente, mas pela Constituição, para que o Estado continue sendo laico e nós continuemos a ser a Igreja de Cristo, independente das outras decisões, de Cristo vivo, ressurreto, vencedor sobre todo o mal. A verdadeira igreja é firmada em Cristo. Porque Ele vive, nós viveremos. Porque Ele existe, nós continuaremos a existir. Com ou sem templos abertos. Com ou sem liberdade religiosa. Nós continuaremos a ser a igreja de Cristo. Embora a Constituição deva prevalecer, garantindo a liberdade de culto, liberdade religiosa, deverá ser mantido, porque isso está na Carta Magna de nosso país. Meus irmãos, nossa fé em Cristo vai além dos nossos dias turbulentos. Ele se alicerça em Jesus, diante de quem todo joelho se dobrará um dia, seja do STF, ou seja da gente, povo comum. Mas, por enquanto, certamente vamos continuar sobre os ataques do inimigo, e é isso que nós precisamos estar atentos. E poderemos até cair em pecado, muitas vezes, por pensamentos, palavras, ações e omissões, tanto na leitura da realidade atual, quanto na prática da nossa fé. E poderemos seguir pensamentos ideológicos ou teológicos que nos conduzam a caminhos equivocados de fé e de prática. Para nos alentar, mais uma vez, quanto a isso, temos as palavras de João na epístola. Após dizer que ele e os demais viram Jesus ressuscitado, ele estava junto quando Jesus apareceu e eles estavam com as portas trancadas, amedrontados. Ele estava junto e viu Jesus ressurreto. Ele diz isso. Ele diz mais: meus filhinhos, escrevo isso para que não pecais. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E é por meio de Jesus que nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados e os do mundo inteiro. O seu também, querido irmão, que quem sabe está conhecendo a Igreja Luterana pela primeira vez. Jesus quer estender a ti também o perdão dos seus pecados. É isso que João diz na sua primeira carta, como foi lido há pouco. Jesus, o ressuscitado, ele sim defende a sua igreja, defende cada um de nós. Ele sim nos salva o tempo todo. E nós vivemos sob os seus cuidados. A sua igreja vive sempre sob os seus cuidados. E como disse, reiterando as palavras do próprio Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Templo fechado ou templo aberto, Deus está em nós. E nós somos igreja. E por isso Deus vai levar a sua igreja avante, por meio de nós, seus filhos. E que assim seja, que assim nos sintamos agradecidos a Deus, sendo a igreja que vai ao encontro das necessidades das pessoas, particularmente da sua necessidade de amor, perdão e paz nesses dias difíceis que estamos enfrentando. Como é bom ser igreja de Cristo aqui, onde nada vai impedir o seu avanço. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Amém. Vamos colocar de pé, cantarmos o ofertório. O anterior. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Podemos deixar o nosso momento de oferta para depois?
Enquanto isso, nós louvamos o nosso Deus, de modo que a gente não precisa mexer com dinheiro, agora que nós queremos nos preparar para a ceia. Então, depois, quem quiser tem a oportunidade de fazer a sua oferta. Os irmãos de casa podem fazer contato com a nossa diretoria para fazer alguma transferência, alguma forma assim, de manter as suas ofertas, de modo que a gente mantenha o nosso trabalho aqui na nossa comunidade, e assim também estejamos vivendo aquilo que Atos recomenda à Igreja de Cristo. Queremos cantar, grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. E como é bom saber disso. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por mim, por ti, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. É o amor de nosso Deus. É o amor de nosso Deus. Chegamos ao nosso momento de oração. Queremos lembrar os aniversariantes da semana. A Júlia, a gente está sempre lembrando da segunda-feira, caso, lembramos, não custa lembrar a Júlia de novo, estava de aniversário na segunda, agora dia 9 o Romeu, e amanhã, mais uma segunda, com aniversário, o seu Leandro Ladvik está completando mais um ano de vida. Queremos lembrar de uma forma muito especial o aniversário de matrimônio do Roger e da André, pais aí de Luquinhas, João Vitor, Lucas, que em breve, no momento oportuno, também será batizado. Também queremos lembrar os nossos enfermos, da comunidade do seu João, que temos notícias de que está apresentando melhoras bastante positivas. Deus possa abençoar essa recuperação contínua. Queremos lembrar o seu Ayrton Dornelles, acho que é Nilceia, amigo da Nilceia, com alguma novidade? Graças a Deus, vamos continuar incluindo então nossas orações. Ivo é um amigo de São Leopoldo que também está enfermo por Covid. Temos dado algumas mensagens à família, de modo que eles enfrentem isso com mais tranquilidade. Queremos lembrar, por último, os familiares do seu André, que também foram acometidos de Covid nos últimos dias. Então está uma situação de apreensão junto à família. Não é o seu André e ali a Claunira, mas a família ampliada, que a gente diz. Então eles estão enfrentando isso. Temos mais algum pedido, agradecimento a fazer? Por favor, Marley. O aniversário do Dona Evelyn, dia 13, na terça. Ah, certo. E eu gostaria de pedir para incluir uma amiga nossa, Josiane, com 33 anos, está com câncer terminal. Ela foi realizada na quinta-feira e os médicos dizem que não passa assim mais 2, 3 dias. Poxa vida. Que coisa. Perfeito. Vamos pedir que Deus conforte e ampare. É complexo.
é complexo e dolorido, triste para a família. Deus possa estar presente e fortalecendo ambos. Amém. Perfeito. Algo mais? Então vamos nos colocar diante de Deus em oração, logo em seguida seguimos para a Santa Sé. Querido e bondoso Deus, como é bom saber que Tu cuidas de cada um de nós. E em meio às nossas tensões, nossas discussões, nossas incertezas e medos, Tu vem te colocar em nosso meio, na palavra, nos sacramentos, e te mostrar visível e presente, trazendo a paz que tanto almejamos. Em meio a esses tempos turbulentos, muitas vezes nossa fé pode se abalar, mas queremos renovar mais uma vez no dia de hoje a certeza de que Tu vives, e porque Tu vives, nós viveremos. Porque Tu és o Senhor da igreja, nós permaneceremos. Porque apesar das dificuldades enfrentadas neste tempo todo, Tu sempre foste fiel e mantiveste o remanescente, mantiveste a Tua igreja viva neste mundo, e nós somos o resultado dela. Permita, Senhor, que aqui possamos dar bom testemunho do Teu amor, vivendo como os primeiros cristãos viviam, de modo a podermos estar sendo suporte e ajuda nesse tempo de dificuldade a todos aqueles que carecem. Querido Deus, que nós possamos partilhar especialmente a boa nova do perdão que Tu nos trazes por meio da Tua morte e ressurreição por nós. Te louvamos pelos aniversariantes aqui mencionados, a Júlio, Romeu, Leandro, também de uma forma muito particular, o Vando, que vai estar também de aniversário. Queremos de uma forma muito especial lembrar o matrimônio do Roger e da Andrea, que Tu possa continuar abençoando este casal e neles todos os casais de nossa comunidade. Em meio aos percalços deste mundo turbulento, as famílias têm sido bastante afetadas nas suas inseguranças, e pedimos, Senhor, que Tu estejas com todos os casais de nossa comunidade, fortalecendo-os, de modo que possam vencer essas turbulências, permanecerem unidos e fazerem o necessário para recomeçar quando se faz necessária uma tomada de decisão que te entristece a todos. Senhor, colocamos nas Suas mãos graciosas também os enfermos. Nós mencionamos o Seu João, que Tu estás acompanhando com melhoras, o Seu Ayrton, que Tu estás também acompanhando com melhoras, que também possa o Ivo receber de Ti as Suas melhoras, e a família do Seu André ter contigo a proteção nesses tempos adversos, onde familiares estão adoentados. Também, Senhor, essas pessoas que foram lembradas, nossos irmãos aqui fragilizados por câncer, que a família possa enfrentar este momento com fé e perseverança, certo de que todo aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Senhor, que nós possamos ser amigos, que a Marley possa ser uma extensão de nossa igreja junto a eles, de modo que eles possam sentir-se acompanhados, fortalecidos e amparados por Ti, através da nossa oração, através da Marley, que está junto deles, de modo que eles possam sentir todo o Teu amor por meio dessa irmã que está ao par, e também deixando o nosso abraço e a certeza de que estamos orando por eles. Senhor Deus, guarda a todos nós neste momento difícil, ampara as equipes de saúde, permita que os nossos governantes possam ser eficazes e eficientes nas políticas públicas quanto à vacinação e os cuidados com a nossa saúde, e que todos nós possamos cooperar de modo que possamos vencer esse momento de tribulação. E tudo mais, Senhor, que não conseguimos expressar em nossas palavras, o fazemos com a oração do Pai Nosso e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.